Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, tchutchuquinhos? Que alegria, né? Mais uma semana chegou, mais uma aula de projeto de vida também. E para nós é um motivo de grande alegria poder estar, mesmo que à distância, falando com vocês um pouquinho, né, do projeto de vida e aprendendo um pouquinho mais junto, né? Quero dar as boas-vindas a vocês e aos nossos outros professores, né? A professora Eliane e o professor André Aguinaldo. Olá, como que estão vocês essa semana? Espero que cada um de vocês estejam com saúde, bem e dispostos a aprender um pouquinho sobre projeto de vida. Hoje nós vamos falar. Hoje é uma aula delicada para mim. O nome da aula é Eu e os Meus Talentos no Palco da Vida. A gente vai falar dos talentos que nós já nascemos com eles e aqueles também que a gente procura ter habilidades para tê-los, para desenvolver. Então, o nome da aula é Eu e os Meus Talentos no Palco da Vida. O professor André Costa já se pronunciou, já falou oi para vocês. Eu também deixo aqui, externo aqui, a minha vontade que todos vocês, alunos de todos os primeiros anos do Heitor Villa-Lobos, assistam a essa aula e a gente consiga falar, lembrar quais são os nossos talentos. Qual é o talento que você, estudante, desde sempre soube que tinha? E qual aquele que você quer e vai aprender a adquiri-los? André Aguinaldo. Muito bem. Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. É o seguinte, um dos meus talentos no palco da vida, nessa situação agora, fomos forçados a ser youtubers. Não foi por vontade própria, foi por necessidade e por teimosia. Inclusive, agora estamos aqui conseguindo gravar em 3 pessoas, um distante do outro. Quer dizer, a Eliane mora perto de mim, mas o André mora muito longe de mim. Então, estamos fazendo essa gravação toda, mas é uma das coisas que eu não sabia, nunca tive vontade de ter, saber essas coisas, mas a necessidade acabou nos proporcionando essa ousadia. O objetivo geral dessa aula é conhecer e expressar as habilidades que a gente já tem e também verificar as nossas limitações, o que eu não tenho e eu quero conseguir adquirir. André Costa, fala para mim, para o professor André e para todos os estudantes, qual é a habilidade que você sente assim que você já nasceu com essa habilidade? E fala para nós também uma habilidade que você sente que tem limitações, mas que você quer adquirir ao longo da sua vida. Bom, a gente, assim, quando pergunta, né, para nós, a gente começa a pensar, meu Deus, mas qual? Né, qual habilidade que a gente tem, que a gente nasceu? Né, o que será que Deus, né, já nos deu? Porque a gente se depara com a questão do dom, que muitas vezes é aquela coisa que, você tem um dom de falar, você tem um dom de cantar, você tem um dom, e que é algo que você não fez esforço para merecer, né, quando a gente fala em dom. Eu, particularmente, eu acredito que talvez o meu dom, assim, é o dom um pouquinho de falar, né, de poder falar as palavras certas no momento certo, de dosar um pouquinho. Então, eu acho que eu já nasci com esse dom de ser esse meio que um mediador, de conversar, assim, de repente mudar a forma de falar, de tentar, né, olhar por outros lados e tentar apaziguar nesse jeito. Só que uma habilidade que eu desenvolvi com o tempo, que eu não tinha e que eu pretendo aprimorar ainda mais, é a questão da música. Né? Eu não tinha, eu sempre quis ter o dom da música, e eu não tinha. E um dia eu conversei com Deus para que Deus me ajudasse nesse lado aí, porque eu achava muito bonito cantar ou tocar um instrumento, e eu não tinha, assim, nitidamente, assim, minha família, por parte da mãe e pai mesmo, nunca fui incentivado, só que eu já tinha tios que tinha e eu achava isso muito bonito. Então, eu pedi e comecei a buscar, comecei a ir atrás. E hoje eu estou aprendendo, né, alguns instrumentos diferentes. Estou buscando aí para aprender ainda mais. Professor Aguinaldo, acredito que ele tenha também alguns dons, né, algumas facilidades que ele tem e outras que ele está buscando, né, professor? O meu maior dom é o dom de me iludir. Eu sou um visionário nato. Gente do céu, eu me iludo fácil, sou um sonhador, eu vivo sonhando. Eu quero fazer as coisas melhor, eu quero fazer o melhor para mim, o melhor para minha vez não é melhor para os outros, aí eu faço para os outros, que é melhor para os outros, mas não é melhor para mim. Ai, eu gosto muito de música, tenho um monte de instrumento, tenho violão, tenho 2 violões, 2 carrões, 2 saxofones,
2 flautas transversal, não sei o quê, flauta teclado, escaleta, flauta... Gente, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho muita ilusão. Mas o meu maior sonho é ser piloto de helicóptero. Esse sonho ainda não acabou. Tá, então, é um sonho que quero fazer ainda. Aprender a tocar saxofone, eu já sei tocar um pouco, já sei me enganar bastante. Então, mas a gente tem muitos sonhos, né? E tem dia que a gente tem o sonho que o dia, à noite, chega lá para descansar. Tem uns dias, o sonho, inclusive na aula passada, do 2º ano, falava sobre isso, né? Sobre os sonhos imediatos, planos imediatos, né? E vai e vem agora a fazer uma ponte. Mas, enfim. Então, essa aula busca, então, provocar uma reflexão sobre essas habilidades natas que a gente já nasce com, ou então aquelas que a gente quer adquirir ao longo da vida. Essa aula, desde a semana passada, eu fiquei pensando, porque toda hora que eu falava de demonstrar os dons natos para os estudantes, eu sempre pensava no André Costa e no André Aguinaldo, porque eu vejo eles com muitos dons. Dom de cantar, dom de tocar. Eu ficava pensando, o que dá para fazer? Eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sei tocar nada. E aí, mas cada um tem um dom que Deus dá para a gente quando a gente nasce. Mas assim como o André Costa bem falou, tem coisas que a gente também tem que buscar e adquirir. Eu lembrei de uma historinha agora, nem estava programado, mas eu me lembrei agora, que diz que tinha uma cidade, é um conto, né, um mito. Tinha uma cidade que tinha um homem que ele ia em todos os velórios. E sempre nos velórios tinha um horário, tipo, um horário que virou um costume da cidade. Que esse homem em especial, ele falava o dom daquela pessoa que tinha falecido. Então, quando morria todo mundo, assim, alguém da cidade, todo mundo ia no velório para saber o que aquela pessoa, o que aquele senhor ia dizer do dom daquela pessoa. Mas nessa cidade também tinha um homem muito ruim. Ele era briguento, ele era malvado. Então, ele não tinha, basicamente, ninguém conseguia ver nenhuma qualidade, nenhum dom desse senhor. E aí, quando ele morreu, a cidade inteira foi no velório, porque todo mundo pensava assim, aquele homem que fala dos dons, ele não vai vir nesse velório, porque esse senhor que morreu é muito malvado, ele não tem qualidades. E aí, nessa expectativa de saber qual seria o dom dessa pessoa, desse senhor, todo mundo foi da cidade, das vizinhanças, das cidades vizinhas, deu uma superpopulação naquele velório. E aí ficou aquele silêncio na hora do comentário desse senhor muito sábio, e aí ele disse, naquele silêncio, ele falou assim, esse homem assobiava como ninguém. Então, quer dizer, por mais que as pessoas acham que não tem nada de bom, de qualidade, alguma coisa a gente tem de bom, de talento, e algumas coisas a gente pode descobrir ao longo da vida. Na adolescência, a gente tem muita vontade, que nem os garotos aí, meus colegas de trabalho, de aprender a tocar algum instrumento. Eu, na minha adolescência, tentei aprender a tocar violão, mas eu tenho muita dificuldade para aprender, e meu ouvido não é um ouvido musical. Mas eu acredito que muitos dos nossos estudantes têm talentos inimagináveis, assim, para aprender a tocar algum instrumento. Outros têm talento de cuidar dos animais, outro tem talento de cuidar de pessoas idosas, pessoas doentes, outro tem talento de cuidar das plantas, dos vegetais. Então, a gente pode, por isso mesmo, as nossas eletivas se encaixam nisso, para buscar e descobrir os nossos talentos, assim como também a proposta da aula de projeto de vida é esse planejamento para o nosso futuro, porque isso ajuda a ampliar as oportunidades de crescimento e a desenvolver as competências necessárias para desenvolver-se integralmente. André Costa? A gente, às vezes, confunde a questão do dom, que né, a gente acha bonito aquele dom visível, né? Que todo mundo bate o olho e fala, olha, poxa, olha, que habilidade ele tem, que talento aquele rapaz que ele, né, ou aquela moça Só que muitas vezes existem habilidades e existem dons, né? Já que a gente fez essa associação entre habilidade, dom e capacidade também, que é, assim, meio que oculto, né? Que você sabe que tem e você exerce e que às vezes não é tão visto, mas faz uma diferença muito grande. Ainda complementando a sua fala, professora, existem pessoas que têm habilidade de ouvir. Tem aquelas pessoas que você chega perto dela, você pode estar com o coração tão apertado que quando você olha para ela, você vê que essa pessoa está disposta a te ouvir.
e você se sente à vontade para falar, né? Para abrir o seu coração, para externar um sentimento, para ouvir um conselho daquela pessoa. Então, são habilidades que tem. Então, consideramos como habilidade a capacidade do educando não apenas aplicar nas suas experiências um conhecimento adquirido, mas, sobretudo, dominar o processo de criação e gestão dessas habilidades, com ferramentas de transformação de si mesmo e do mundo. Então, é aquilo que a gente está falando, né? A respeito de você ter essa habilidade, mas você também saber administrar aquilo que você tem. A minha mãe, mas meu pai sempre disseram, né? Eu sempre ouvi, e eu acredito que muitos dos nossos jovens aí têm ouvido, nossa, fulano é muito inteligente, nossa, o André ele é muito, né, é muito inteligente, é muito não sei o quê. Só que minha mãe e meu pai, eles nunca me incentivaram numa aula de línguas. Eu sempre quis falar inglês e eu não aprendi, nunca fui estimulado a isso. Sempre quis tocar um instrumento, mas a minha família nunca me estimulou. Então não adianta, de repente, você ter uma predisposição para aquilo e você não exercer aquilo. Né, professor André Aguinaldo? É isso aí. E agora ele vai continuar a nossa aulinha aqui, né? Do desenho que ela quer fazer diferenciado, né, Viane? Isso, nós vamos agora para a nossa atividade. Aí, vocês conseguem ver, visualizar aí o que está pedindo aí a atividade? Sabendo que a habilidade é uma aptidão desenvolvida ou cultivada, significa certas facilidades em realizar determinadas atividades, siga as orientações, né, e preencha o quadrante abaixo. Aí está pedindo, a aula requer isso, para você fazer uma bandeira. Cada aluno vai fazer, eu quero que vocês escrevam o nome da aula de hoje, a data de hoje é 25, e aí o nome da aula é Eu e os Meus Talentos no Palco da Vida, e aí a gente vai fazer, cada um vai preencher, vai fazer uma bandeira com as cores, é como se fosse a bandeira de um país, cada país tem uma bandeira, e essa bandeira, mesmo a pessoa que não consiga falar nada em português, não saiba nada sobre o Brasil, se ela vê a bandeira num jogo, né, numa partida de futebol, ela já conhece, já sabe de que país pela bandeira. E nós, estudantes, vamos nos identificar pela bandeira. Na bandeira, ela pode ser tida em 4 partes. Vocês podem colocar o brasão que vocês quiserem. Esse brasão pode ser o emblema do sonho. Aquele garoto, aquela garota que quer ser, por exemplo, um médico, coloca lá o símbolo da medicina. Aquele garoto que quer ser policial, coloca lá na bandeira dele o símbolo da polícia, ou polícia civil, ou polícia federal. Aquele que quer ser um professor, coloca o símbolo ali desse profissional. E a gente vai repartir em 4 a nossa bandeira, com as cores que a gente gosta. A gente não precisa de escolher as cores exatamente da bandeira do Brasil, nem da bandeira do México, nem do Japão. A gente vai fazer a nossa bandeira personalizada. Então, tem que ter ali na nossa bandeira, tem que ter o nosso brasão, tem que ser o nosso símbolo. Pode ter também as cores que a gente quer, que a gente gosta, e pode ter uma frase, a letra de uma música, parte de um poema. E dentro dessa bandeira, a gente vai colocar as coisas que a gente sabe, as nossas habilidades, de um lado, e as coisas embaixo do que eu sei, eu vou escrever com cor diferente, ou na cor diferente, o que eu não sei. E aí, do outro lado, o que eu quero, e embaixo do que eu quero, eu vou escrever o que eu não quero. Por exemplo, se eu fosse fazer minha bandeira, eu ia colocar as cores que eu gosto. Eu gosto do branco, eu gosto do azul, eu gosto do vermelho, eu gosto do verde. As coisas que eu sei. Eu sei bastante coisa sobre história, eu sei cuidar de animais, eu sei cuidar de casa. As coisas que eu quero. Eu quero ter a maior habilidade em tecnologia, quero aprender a fazer as minhas provas no Classroom, eu estou falando de mim. Aprender a trabalhar com maior qualificação, então, na tecnologia. O que eu não sei de jeito nenhum, eu não sei, Eliane, eu não sei tocar nenhum instrumento musical. E o que eu não quero para a minha vida? O que eu não quero para minha vida é ter vícios, o que eu não quero para minha vida é ter amizades que não me levam para bons lugares, o que eu não quero na minha vida é deixar de aprender. Então, eu fiz a minha bandeira, e cada um
de vocês, estudantes do primeiro ano, vão preencher ali a bandeira de vocês com o SEI da bandeira. O nome ali da atividade, então, é o SEI da bandeira. André, Aguinaldo, como você faria a sua bandeira personalizada? Com que cores? E o que você colocaria como brasão, como sei, como não sei, como quero e como não quero? Eu colocaria como o SEI, que eu sei hoje, eu sei da aula. Na verdade, eu não dou aula ao vento, né? Mas então sei da aula, mas o popular é falar da aula. Sei tocar violão. Eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha filha perto de mim. Eu queria ter volta minha família perto de mim, assim, lá no Espírito Santo, todo mundo perto de mim. O que eu não sei se nós sairemos bem dessa pandemia, né? Mas o que eu não sei também assim, um dia eu realizarei meu sonho de pilotar um helicóptero. Ou pelo menos voar de um helicóptero, mas eu quero pilotar um helicóptero. Uma coisa que eu não quero é ficar sozinha a vida inteira. É uma coisa ruim para mim. Isso eu não quero, não. André Costa, e você? Como seria a sua bandeira? Fala as cores. Você colocaria um brasão, um desenho, uma frase? E o que você colocaria no sei, não sei, quero e não quero? Bom, é assim, é complexo, né? E a gente, às vezes, é preciso nos autoavaliar, né? Dentro dessa perspectiva aí. O sei é o que a gente está passando agora, né? Eu acho que eu sei a necessidade disso tudo, né? Que a gente está distanciando, né? O conhecimento que a gente adquiriu, né? E de repente nem tanto na prática, mas a gente agora sabe buscar. Então isso talvez seja uma demonstração maior. O que quero né? Assim, a gente dentro do que eu quero, eu tenho uma perspectiva, eu tenho sonho, eu quero, né, seguir estudando, eu quero, né, buscar, assim, o que eu não sei, vamos dizer assim, nessa visão, é o futuro que é incerto, né? A gente fica nessa situação. E o que não quero é ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Eu quero estar sempre buscando. Então, assim, talvez um símbolo dentro, na minha bandeira, talvez as cores branca, azul, né, amarelo, talvez, e o verde. E um símbolo legal que talvez eu colocaria a família, porque eu acho que ela é a base de tudo, né, dentro das habilidades, e é o que faz a gente exercitar essa habilidade também. E hoje, a minha família, assim, acho que é tudo, acho que é a riqueza mais preciosa que eu tenho. E eu vejo que, assim, um dos propósitos de eu querer aprender música cada dia mais é para poder ensinar a meus filhos, né, que eles tenham a oportunidade que eu não tive. Então, acho que talvez a minha bandeira seria mais ou menos assim. Eu poder transmitir para os meus filhos aquilo que às vezes eu transmito para os outros, mas para eles que eles possam, né, ser pessoas melhores do que eu fui e ter as oportunidades que eu não tive. Que lindo, eu gostei da bandeira de vocês. Agora fica com os estudantes a atividade de SEI da bandeira. As habilidades podem ser profissionais, pessoais. Quando colocadas em práticas, aumentam a capacidade de todos nós diante da vida. Exemplos ali pode ser a flexibilidade, a autoconfiança, a disciplina, que foi falado pelo André Costa, pelo André Aguinaldo, por mim, iniciativa, competitividade. O que não quero, preencha essa parte também com o que você não tem interesse em adquirir mesmo, pois consideram que não influenciarão na construção e realização de seus projetos de vida. Por exemplo, o André Aguinaldo não quer de jeito nenhum ficar sozinho, né? E o que quer? Preencha com habilidades que ainda não desenvolvidas, mas que você quer aprender, que desejam dominar. Essas habilidades podem estar ligadas tanto à metacognição, não consegui ler essa palavra, capacidade de leitura e escrita, de fazer cálculos, entre outras coisas, como atitudes e comportamentos também. O não sei também, a gente pode colocar ali que as coisas que você quer possuem interesse em desenvolver e que consideram importantes para a realização do projeto de vida e que não sabe, mas quer aprender. A diferença entre habilidades dominadas e que não dominam ocorre apenas pela motivação para aprendê-las. Então, como o André Costa comentou, ele queria muito aprender a tocar um instrumento,
e ele começou a orar e tentar. Então, ele fez duas coisas positivas para conseguir. Ele fez dois agir. Primeiro é pedir a Deus pela crença que ele tem, e depois também foi tentar, porque se também só pedir a Deus e falar, eu quero aprender a tocar flauta, mas não pegar a flauta e não tentar, também não vai conseguir, né? Não existe oportunidade perdida. Olha que lindo. Alguém sempre aproveitará ela por você. Esse filósofo foi André Luiz Costa Neves. E esse slide que fez Não foi eu André não, Aguinaldo. gente. Não foi eu não. Não, daqui a pouco vou ser processado por plágio. Não foi eu não. Eu ouvi uma vez, eu sempre, né, sempre nas minhas aulas e aos meninos que têm mais contato comigo, eu sempre digo, porque essas oportunidades, elas sempre vão passar, elas sempre existem. E cabe a nós estarmos preparados para quando essas oportunidades aparecerem, né? E outro dia eu peguei o cavaquinho, André Aguinaldo, né? Logo no começo que eu tinha comprado, eu falei, meu Deus, eu fui tentar tocar, mas que negócio difícil, né? Que cordinha fina, que corda, meu Deus, não vou mexer nisso aqui não. Aí eu fiquei pensando, falei, mas gente, mas não pode. Como é que eu vou deixar esse negócio parado aí? Comprei esse cavaquinho, agora não vou nem tentar. E eu fui tentando, hoje eu já arranho alguma coisinha. Então, assim, a gente tem que desenvolver. Eu estava lendo ali atrás, que a professora comentou, a diferença entre habilidades dominadas e a não dominadas é a motivação para aprendê-las. Qual que é a sua motivação para aprender? Qual que é a sua motivação para desenvolver determinadas habilidades? Eu quero aprender música, eu estou me motivando para isso. Eu quero futuramente, quem sabe, fazer uma outra graduação. Eu sempre sonhei fazer educação física, quem sabe eu vou fazer a segunda licenciatura. Mas eu vou ter que me dedicar para aquilo. Agora, né, se eu não quiser aquilo, não vai ter quem me faça desenvolver. Um exemplo assim são meus filhos. O meu pequeno, né, o meu maiorzinho, está com 5 anos. Eu tento fazer ele pegar o ukulele, ele não vai pegar, ele não vai aprender, porque ainda não é atrativo para ele. Mas já o instrumento de sopro para ele é uma alegria. Ele pega a flauta e já faz alguma coisinha. Então eu já consigo identificar, é algo que ele quer. Agora a gente tem que entender, eu só vou desenvolver aquilo que eu quero. Né? Então, a respeito da oportunidade, se eu quero, se eu sonho, se eu planejo, se eu tenho aquele interesse, eu tenho que estar preparado para aquilo. Eu tenho que insistir com aquilo ali. Né? Bacana. No projeto de vida... pode continuar, Andrezinho, pode continuar. No projeto de vida, um conjunto de habilidades forma o que chamamos de competências. Eu achei essa frase muito bonita, né? Porque às vezes é difícil pensar em o que é competências, então habilidades nós chamamos de competência. As habilidades costumam estar ligadas a alguns atributos, ao saber conhecer, ao saber fazer, ao saber conviver e ao saber ao saber ser, que são competências dos 4 pilares da educação, que nós veremos no 2º ano. No quadro a seguir, indique os seus objetivos concretos. Aí você vai anotar as habilidades que você ainda deve desenvolver para conquistar, atingir e procurar relacionar-se esses 2 itens, uma ação para alcançá-la. Aí aqui vai estar você completar os objetivos, habilidades que você tem que fazer, e a ação, que é a mão na massa, é o pegar a flauta, lá que a Eliane falou agora do André, para você tocar. Se não pegar, não vai funcionar nunca, né? E depois na aula vamos escrever, vamos terminar a aula escrevendo, falando, que eu espero que nós temos mais gente participando online do que depois aqui remotamente, né, Eliane e André? Que para poder a aula ser mais produtiva, né? E, por fim, acreditam em si mesmo e nas suas próprias capacidades. Acreditar em nós mesmos é tudo que precisamos. Às vezes, você quer que o outro acredite em você, mas o primeiro passo é eu acreditar em mim mesmo. Ou seja, você acreditar em você mesmo primeiro, para depois os outros começar a botar confiança em você também. Verdade. Muito bem. Eliane, terminar? Essa aula é muito gostosa de fazer, porque a gente trabalha muito que a gente pensa muito no que a gente tem, que a gente quer, o que a gente sabe, o que a gente quer aprender, o que a gente não sabe. Eu espero que muitos estudantes sejam tocados por essa aula, assim como nós 3 somos quando a gente produz essa aula. Eu espero que no futuro próximo nós tenhamos os alunos perto e na sala de aula, mas eu gostaria muito de continuar fazendo aula com vocês 2. É incrível fazer aula com vocês. Muito obrigada
vocês existirem na minha vida. Vocês são garotos de talento, de habilidades, e sem o André Aguinaldo, sem a competência e a força de vontade, o entusiasmo dele, não seria, essa aula não teria acontecido. Sem a bondade e o carisma do André Costa, essa aula também não teria uma vida como tem. Então, eu vejo o talento de vocês, assim, a gente está falando de talentos natos. Eu sempre vi o talento do André Aguinaldo, um esforço muito grande. Eu sei da vida dele, sei que ele já passou por muitas coisas, mas ele é uma pessoa que ele realmente gosta do outro, do ser humano. Ele não gosta de estar sozinho mesmo, ele precisa de afeto, de amor, e ele é entusiasmado pela vida. O André Costa é uma pessoa muito... Desde da primeira vez que eu vi, eu senti que é uma pessoa amorosa, carismática, dedicado, um homem de família. Graças a Deus, está aí com 2 filhos e uma esposa maravilhosa. Na bandeira dele, ele já colocou a família como símbolo. Parabéns para vocês e muito obrigado. E você, Eliane, é uma super mãezona, né? Que o pessoal lá na escola admite e gosta demais. Não tem que falar de mãe, todo mundo tem que cuidar bem. A gente fica até sem saber, né? O que dizer para ela, assim, de tanto... Né, ela fala para nós que ela não tem dom, que ela não sabe tocar um instrumento, mas o carinho com que ela fala conosco, né? Com a forma como ela nos ouve, a forma como ela nos responde, e como ela lida conosco, né? Tanto professores quanto estudantes, a gente vê que o quanto, né, que nós somos abençoados, né, de tê-la conosco, né, tanto quanto colega de trabalho, amiga de trabalho lá, e quanto, né, os meninos que têm ela como professora, né, a gente fica muito feliz. Mas, né, para a gente finalizar, despeço aqui de vocês, né, que estão assistindo agora, e que a gente possa muito em breve estar juntos novamente, né, para que a gente possa, né, nos abraçar, contarmos histórias e rirmos um pouquinho mais, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais. Até mais. Tchau, tchau.